Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu fui contactado agora por um nobre colega que fez-me a seguinte pergunta: qual era o fruto proibido? Bom, minha resposta foi: por que interessar-se pelo fruto proibido? Alá Adão. Isso é proposta de Satanás. Lembra disso? Satanás, mediativamente, valendo-se da sagacidade do animal, isso é, da serpente, ele disse a ela: é assim que Deus disse, de nenhuma destas comereis? Então Satanás, ele nunca aponta para a providência, mas sempre para a proibição. Já dizia o poeta que o proibido é mais gostoso. Aí a pergunta dele foi por causa do quê? Por que se diz então que a maçã é um fruto proibido? Bem, isso é uma tradição católica, sobretudo do quarto século, quando o Papa Damaso, que é uma proparoxítona, né? Então é acentuado assim, não é o circunflexo, né? Minto, não é o agudo, e sim lá o chapéuzinho, como a gente aprendeu primariamente, então não é Damaso, e sim Damaso. Então o Papa Damaso, ele substituiu a palavra peri no hebraico, que é a palavra para fruto, ele substituiu pela palavra latina malum, que quer dizer mal. Então o Papa entendeu o mal que o comer desse fruto trouxe à raça humana, e como no latim a palavra malum ela tem um duplo sentido, usa-se tanto para mal, de onde deriva a palavra mal com L, também para a palavra maçã. Mas a questão é o seguinte, vamos lá. A Bíblia não especifica que fruto era. Há uma crendice rabínica que eles pensam tratar-se da figueira. Por que da figueira? Não queremos demonizar o fruto por nome de figo. Não queremos demonizá-lo. Eles creem desse modo porque quando Adão pecou, você lembra o que o Adão fez? Ele foi até a figueira, tomou folhas e fez desta um avental. Então, pressupõe-se, por inferência, segundo estes, que o fruto pode ser uma figueira. Bom, o que importa é que o fruto era proibido e o que importa é que a palavra de Deus, assim como Deus o é, extremamente verdadeiro. Pecado teve consequência, teve perdão, porém teve consequência. Eu acho que perguntas mais importantes devem ser feitas. Perguntas como: se Deus dissera que Adão morreria, e de fato ele morreu, por que no dia em que ele comeu, ele não morreu? Se a Eva come do fruto e morre, fiz até o gesto de uma maçã, né? Se a Eva come do fruto e vem a óbito, Adão não comeria. Por que Deus permite que Adão e Eva continuem vivos? Se ora, o próprio Deus dissera: quando comerdes, morrereis. Penso que Deus assim o fez, a fim de que o homem pudesse experimentar o salário, o fruto, a consequência, o resultado de seu pecado, ter em mente o quanto conscientemente ele sentiria o quanto o pecado tem perdão, porém tem consequência. Então Adão viveu bastante para ver o quanto o pecado causa males. Parece que tem gente que ainda que viva um milênio, ou próximo disso, alá Adão, não consegue perceber os males que o pecado lhe traz. Mas não apenas isso, mas para que o Adão pudesse chevar. Eu não gosto de usar termos hebraicos. Enfim, para que o Adão pudesse arrepender-se. Então, dei-lhe tempo, disse Deus, lá no livro de Apocalipse, e o mesmo aplica-se aqui. Dei-lhe tempo, disse Deus, para que se arrependesse. Por intermédio do Adão ali, ele poderia então agora arrepender-se e, como disse João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Além do mais, Deus tira a outra árvore
que é a árvore da vida. E por que Deus o faz? Ora, uma vez que Adão pecara, ele agora conscientemente, aberto-lhe foram os olhos, e se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente no pecado. Então Deus impossibilita o Adão de viver eternamente pecando, condiciona-o para que este tenha tempo para arrepender-se. O próprio Deus coloca lá as árvores e coloca a lei sobre estas, e daí já vai uma questão teológica, a questão de que a lei ela veio a existir antes da lei mosaica, porque há quem pense que antes de Moisés era uma anarquia e que Deus, o Senhor, não tinha posto padrões, o que é muito mentira. O dilúvio é a consequência disso, as ordens de Deus frutificar e multiplicar e encher a terra, a própria Babel, ao invés de frutificar, multiplicar e encher a terra, eles estão tentando fazer dessa uma cidade para si, ao invés de espalharem. Então Deus estará sempre ali, sentenciando o pecado, condenando o pecado, justiça e juízo são a base do seu trono, ele sempre o fez com o faraó antes ainda da lei de Moisés. Então a legalização da lei, que foram seus preceitos, que ensina-se, que eram seus 613 divididos em negativos e positivos, então esses mandamentos 613, que depois Jesus vai, não é reduzi-los ou dizimá-los, Jesus vai resumi-los, no tal conhecido 2 mandamentos, e o Moisés fez isso antes, o decálogo, conhecido como 10 mandamentos, mas isso é uma outra história. Então observe, havia lei, sim, antes da manifestação dela, legalmente falando, legislada em Moisés. E houve também graça, antes mesmo da manifestação dela. Tito 2:11. Em Cristo Jesus manifestou-se. Você não pode manifestar o que você não é. Esse não é o caráter de Deus. Então Deus manifesta-se o que você já é. E isso aplica-se para toda a vida. Então você não pode manifestar-se, ser crente, ter a sua fé, antes de você ser crente e de fato ter a sua fé. Então antes de fazer, é importante ser. Antes de ensinar, é importante fazer. E para fazer, é preciso ser. Então o que eu sou define o que faço. E uma vez fazendo o que sou, eu posso ensinar. Desde que aquilo que eu faço e sou esteja de acordo. É só você ler Atos 1:1. Então voltando aqui, por que Deus permite? Deus permite que o Adão ali esteja. E ali esteja para poder contemplar o efeito do pecado e para que lhe fosse dado tempo para arrependimento. Então a lei de Moisés, os preceitos judaicos, 613 preceitos judaicos divididos em contrários, ou negativos e positivos, já existia lá em Gênesis, lá no Éden. Desta árvore, disse Deus, comereis. Quer dizer, isto fareis, a fim de que vivais. Caso contrário, eles não conseguiriam viver. E desta árvore não comereis. Proibitivo, a fim de que não morreis. Ok? Então, 603 preceitos judaicos dividido em positivos e negativos. O mesmo, exatamente o mesmo. Aplica-se lá, os 365 positivos, 248 negativos, somatório dos dois, 603, já se aplica desde o Éden. Depois, como eu disse, vai ser legislado, vai ser padronizado, vai ser numerado, a fim de que fique de melhor. Deus sempre facilitando para que o homem viva e para que o homem viva bem. Eu não sou louco em dizer que era a árvore, a figueira, o figo da figueira, o fruto. Isso é uma crença rabínica, que de certa forma tem uma certa lógica, por inferência textual, segundo sua própria compreensão, segundo a compreensão destes, por ocasião da árvore ser a figueira em que Adão procurou aventais para cobrir o seu pecado. Jesus, o segundo Adão, você sabe, ele foi a figueira, mas não para procurar folhas, mas sim para procurar
frutos. Então, antes do pecado, o Adão vai a essa árvore procurar figos, isso é, frutos, ok? E depois, gente, eu estou valendo-se dessa tese, hipoteticamente, depois do pecado, agora já não é mais hipotético, agora realmente aconteceu, ele foi procurar folhas. Então, antes do pecado, ele procura o quê? Frutos. Depois do pecado, ele procura o quê? Folhas, aquilo que aparenta. É essa a nossa definição. Antes do pecado, a gente quer frutificar. Depois do pecado, a gente quer aparentar. E daí? Antes ou depois? Folhas ou frutos? Frutos ou folhas? Tem outro pão diário que eu falo mais especificamente sobre isso, contrastando Jesus e Adão. Então, mais importante do que saber especificamente qual é o fruto proibido, o importante é a lei de Deus, o importante é cumprir a ordem de Deus e entender que as ordens de Deus, as proibições de Deus, na verdade são benéficas. É fruto da sua bondade e da sua misericórdia. O que Deus não queria é que o Adão morresse. O que Deus não queria é que o Adão provasse do mal. Do bem, o Adão provara. Que bem era esse? A provisão do jardim. Que bem era esse? A presença augusta, sacrossanta. Oh, glória a Deus. A presença em comum, maravilhosa. A presença do Kadosh, a presença do Eterno, a presença do Santo. Existe bem maior do que esse? De modo algum. Vale a pena perder sua presença por causa de, momentaneamente, um prazer. E que prazer é esse? Que além de ser infinitamente menor, dura-se infinitamente menos vezes do que o prazer maior, que é servir a Deus, honrá-lo, aleluia, e experimentá-lo para sempre. Então, que Deus te ajude, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. É só um pensar para a glória de Deus. Amém?